Para cada pessoa, a comida tem um significado. Para mim, foi um caminho de profundas descobertas sobre mim mesma e o mundo ao meu redor. E eu não imaginava que essa prática pudesse me levar um dia tão longe e poder também estar aqui como eu estou hoje. Quando eu decidi ser cozinheira, eu queria ter uma profissão que eu pudesse exercer em qualquer lugar do mundo. Eu queria, na verdade, fugir da minha casa, que tinha um regime militar lá muito forte, e eu queria ser eu mesma. Foi aí que, em 2009, quando a culinária experimental estava no auge na Espanha, e era o assunto mais comentado dentro do setor de restaurantes, eu fui para lá sentir o gostinho dessas inovações. A minha escola tinha um convênio com um restaurante, 3 estrelas Michelin, que na época eu nem sabia o que significava isso, mas eu sabia que existia 1, 2 e 3. A classificação é assim: quando a comida é muito boa, o restaurante tem 1 estrela. Quando a comida e o serviço é maravilhoso, são 2 estrelas. E quando tem 3 estrelas, é que vale a pena a pessoa sair de qualquer lugar do mundo para ter experiência naquele restaurante. E eu pensei, já que eu vou para tão longe, eu vou escolher um restaurante 3 estrelas. Eu queria ser boa naquilo que eu estava disposta a fazer. Não sabia que eu ia ter que morar no porão do restaurante, trocar trabalho por comida. E ali eu fui, naquelas 16 horas diárias, foi muito difícil. O restaurante tinha 80 estagiários de tudo quanto é lugar do mundo. E eu gostei demais. E fui ficando. Até que depois de 2 anos, quando a gente não aguenta mais de vontade de tomar um café coado, comer um pão de queijo, e bate aquela saudade de casa, eu senti que eu precisava descobrir uma outra coisa. E aí eu fui para Portugal para matar a saudade do Brasil. Lá eu trabalhei num restaurante que o conceito dele era muito bonito, que era Cozinha Caseira do Mundo, onde a chefe, que é hoje uma grande amiga minha, viajava muito pelo mundo porque os pais eram comissários de bordo. E na parede do restaurante tinha um pratinho esmaltado com os seguintes dizeres: cozinhar não é serviço, cozinhar é um modo de amar os outros. Eu já estava ali 5 anos envolvida com a gastronomia, e aquela frase do pratinho ficava na minha cabeça sempre. Para tudo quanto é lugar que eu ia, que eu trabalhava, fazia festivais no Brasil, no exterior, montei meu restaurante, e essa frase ficou, porque era muita entrega. A gente ficava sempre muitas horas, e aquele cansaço físico, enquanto as pessoas estão ali curtindo, se divertindo, e aquela frase do pratinho ficava na minha cabeça. Se cozinhar não é serviço, é uma forma de amar os outros, cozinhar para si, então, deve ser a maior forma de alto amor possível, eu pensava. Na minha casa, quando eu abria a geladeira, tinha água, Super Bonda na porta, um limão cortado e uma cebola ali olhando para mim, para fazer o que com isso? Fiquei muitos anos cozinhando para os outros e nada para mim. Até que um dia, eu me vi numa situação que eu estava no aeroporto, sem passagem para lugar nenhum, desesperada comigo mesma, numa situação que eu nunca tinha vivido. E nessa época eu tinha a mania de escrever meu dia a dia na internet. E postava foto e escrevia um texto. E no final do texto, eu coloquei assim: alguém me tira daqui, de dentro de mim. E realmente eu fico emocionada com esse momento, porque foi uma fase que eu não sabia que eu estava com depressão. E eu já tinha tido uns 3 burnouts de seguida. E eu escrevi com o intuito de pedir ajuda para alguém. Vai que alguém lê e entende o que eu estou passando. Foi aí que eu percebi que nós estamos sempre rodeados de anjos. E uma amiga psicóloga falou: Jamile, não fica aí, sai daí. Situações dessas, quando você está num aeroporto, numa rodoviária, que você para num lugar que você não sabe para onde você ir, porque você não quer mais viver. E realmente, aquela sensação de querer morrer é uma coisa que eu nunca imaginava que ia passar na minha vida, já que eu sempre tive muita alegria de viver e de fazer as coisas, sempre fui muito animada. E aí eu me deparei diante dessa situação e eu precisava pedir ajuda e sair dali. Foi aí que eu renasci para a vida e comecei a entender que
realmente a gente precisa de pessoas do nosso lado para ajudar, pegar a mão e te puxar de um buraco, se você estiver nele. E foi aí que a comida apareceu de novo na minha vida. E a frase do pratinho, novamente. Eu precisava olhar para mim e entender que eu estava com deficiência de várias vitaminas, muitas coisas que eu precisava remodular na minha vida, dormir melhor, comer melhor, me movimentar mais, não só na cozinha. E eu comecei a ter um outro estilo de vida e fui recuperando. E cheguei num ponto que eu falei, agora ninguém me segura. Eu já tinha participado de um programa de televisão. Uma vez uma amiga atriz me ligou, falou, já, a sua cara. Você é engraçada, você é uma pessoa carismática, e eles estão precisando de indicação para um programa novo que está no Brasil. Isso foi na pandemia. Eu falei, tá bom, eu vou me inscrever. No que eu me inscrevi, eles já aceitaram, só que eu não fiquei assistindo para ver como é que era o programa, porque a primeira cena que eu vi era uma mulher nos Estados Unidos desesperada, falando assim, eu fiquei 1 minuto no supermercado para fazer a compra, foi o pior momento da minha vida. Eu falei, não, já que eu já vou para o programa, não vou ficar assistindo isso não, já fui selecionada, eu vou participar. E quando eu cheguei no programa, foi curioso, porque tinham os outros participantes de São Paulo, na pandemia, só eu mineira, tinha que fazer o teste do Covid, tinha um banco de espera. E aí a menina falou assim, você é o fulano que ganhou o Cozinha dos Infernos? Ele falou, sou. Aí eu olhei e falei, não, já perdi, né? Se o cara já ganhou os infernos, eu não assisti nenhum programa, nem sei o que eu estou fazendo aqui. E aí eu fui tranquila. Então, nessa tranquilidade, ele foi o primeiro eliminado. Aí eu pensei, se ele foi o primeiro eliminado, eu tenho chance, se ele já ganhou um e tal. Aí eu comecei a jogar, foram 13 horas de gravação. Quando vê, ganhei o programa. Aí me senti animada e tudo, e já tinha passado essa situação toda, que eu estava recuperada, minha saúde já estava voltando a estar em dia. Falei, quer saber? Agora ninguém me segura. Eu vou para um programa maior. Foi aí que veio isso aqui. O meu maior orgulho, quando eu estava ano passado no Top Chef Brasil da Record, foi poder levar o nome de Lavras em rede nacional. Quando você vai fazer inscrição, eles perguntam assim, qual cidade você quer representar? E na época eu fazia muito evento em Tiradentes, alugava casa lá, eu cheguei a morar lá. E pensei, é um polo gastronômico, eu poderia muito bem falar que eu tinha coisa em Tiradentes, um monte de turista lá e tudo. Falei, não, eu sou de Lavras, eu vou levar o nome de Lavras para lá. Então, isso aqui ficou passando na TV por mais de 40 dias. E eu sentia a alegria das pessoas, me deu um senso de pertencimento gigante e vontade de viver e de mostrar as minhas origens para o Brasil. Então, foi uma fase muito gratificante para mim participar desse programa. Foram 21 dias de confinamento, estilo Big Brother, onde você não consegue sair de lá, não tem celular, microfone aqui, câmera para todo quanto é lugar. E eu aceitei o desafio, porque eu acredito que, quando vem uma situação, quando eu penso em falar não, que eu não vou dar conta, que me dá medo, que é aí que eu penso, não, você tem que ir, ali você tem que conhecer alguém, tem que mostrar alguma coisa para alguém, e vai ser importante assumir essa missão e esse desafio. Foi aí que, o ano passado, bom, gente, já fiz 40, tá? Porque a gente gravou, estava com 38, depois 39, já tem 40. E hoje, a minha maior alegria é essa simplicidade que a comida traz, essa relação que a gente tem com a comida. É uma cena de rua, na feira, cenas que a gente não encontra nos supermercados. Então, essa apreciação da beleza, da natureza e dos alimentos é uma coisa que eu tenho desde pequena. Eu gosto muito de fotografar também. Essa força de caráter, de apreciar as coisas, a gente pode desenvolver ela ao longo da vida. Basta olhar para essa beleza aqui desse pé e sair na rua e ver a cidade linda. Isso aqui hoje faz muito sentido para mim e me conecta com o meu lugar. As conexões que eu faço hoje, graças à comida e à gastronomia, me levam para vários lugares, vários convites. E o que começou a fazer mais sentido para mim é poder exercer a minha profissão, doar meus dons e talentos para projetos de impacto que fazem mais sentido. Então, um dia eu estava em Berlim, numa feira de turismo, conheci um grande líder mundial, ele viu meu trabalho e falou, você não quer cozinhar lá no Rio de Janeiro, num projeto social, gastromotivo? Eu falei, vou. Aí eu fui lá esse ano. E aí isso me impactou muito, porque eles têm um restaurante que chama Refeitório,
onde cada refeição comprada no almoço gera 4 jantares para moradores de rua à noite. E ao servir essas 80 pessoas ali frente a frente, pessoas que são invisíveis para nós, pessoas que a gente atravessa a rua para não encontrar, e que estão em situações de vulnerabilidade, muitos com dependência química, mas que são pessoas também como nós, seres humanos. E aquilo, para mim, fez todo sentido na minha profissão, poder fazer um trabalho social com a gastronomia. Eles passam muito por insegurança alimentar, que é um assunto muito importante de ser falado, porque a gente tem aqui no Brasil hoje 33 milhões de pessoas que passam fome. É muita gente. E que vivem com insegurança alimentar em 3 níveis. O leve, que é quando a pessoa tem o que comer hoje e amanhã, mas não sabe se vai ter nos próximos dias. O moderado é quando a pessoa tem comida hoje, mas não tem amanhã. E o grave, que é quando a pessoa não tem comida hoje. Então, eu imagino que nós aqui, pelo menos, comemos 1 ou 2 vezes no dia. E a segurança está aí por todas as partes. O que a gente pode fazer com isso? Se, por um lado, tem muita gente passando fome, por outro lado, tem muita gente desperdiçando comida. Todo mundo que tem comida hoje, no Brasil, descarta cerca de 94 quilos de comida por ano, que é aproximadamente 257 gramas por dia. É muita coisa. Qual seria uma solução prática para isso? A gente cozinhar mais em casa? Aproveitar mais o alimento que a gente compra? Apagar do celular o aplicativo de comida? De delivery? Chamar um amigo para cozinhar junto? Testar uma receita nova com seu filho? Eu descobri, nessas andanças, que a beleza da vida, da natureza, do alimento, está aí para a gente ver, para a gente apreciar. E que a maior inovação é saber o que fazer com os ingredientes do nosso território. Isso é um luxo. Essas são fotos minhas da feira, porque eu vou terça-feira para a minha feira, não é só comprar coisa para o restaurante para mim, é um evento, é uma experiência. Eu fico muito maravilhada com essas cenas, com as cores do alimento, porque o alimento in natura, ele conecta a gente com a natureza, ele tem a força da mãe natureza. E essa força a gente nunca vai encontrar num pacote de bolachas. Eu gosto de pôr isso aqui no meu bloco de notas e realmente pensar em descascar, fazer uma sopa incrível, olhar para a geladeira e ver aqueles legumes lá que estão murchos, te implorando para você fazer alguma coisa, é muito interessante. Depois que você faz e come, dá uma sensação de plenitude, bem-estar incrível. Então, eu quero deixar aqui o meu carinho, o meu amor pela comida e passar para vocês essa relação que eu tenho com a comida hoje, que além de ser uma relação de trabalho, uma relação pessoal, de gratidão por a gente ter o alimento e apreciar as coisas naturais da vida. Eu preparei um presente para vocês, está debaixo da cadeira, talvez alguém já tenha pegado, já tenha achado, porque eu queria que vocês levassem um pouquinho de mim, um pouquinho da minha história para a casa de vocês e desse dia maravilhoso aqui no TEDx. É uma frase que eu guardo para mim, na minha geladeira. E se vocês acharem esse imã aí, vocês vão entender a importância que é a gente ter em mente isso. Descascar mais e desembalar menos. Que as nossas escolhas sejam sempre positivas para o bem nosso, do outro e do todo. Muito obrigada.